Muito bem, vamos entender agora o que é a União Ibérica. Toda vez que se referir à União Ibérica, vem logo na tua cabeça Portugal e Espanha. Portugal e Espanha formam aquilo que nós chamamos de União Ibérica, tá certo? No entanto, isso vai ter um outro contexto aqui no Brasil. A União Ibérica ela vai ocorrer entre 1580 a 1640. Foi aquilo que nós chamamos de unificação das coroas, tanto portuguesa como espanhola, por causa da crise sucessória do trono português. Essa crise de sucessão vai ocorrer devido à morte de Dom Henrique. Mas vamos por etapas, né? Veja só, com a crise de sucessão, isso vai decretar o fim da dinastia de Aves, porque nós vamos ter o chamado Mestre Aves, que era o meio-irmão de Dom Fernandes e que chega a assumir a coroa portuguesa, através de um movimento chamado de Revolução de Aves, e ele vai ser coroado como Dom João I, rei de Portugal, tá certo? Pelo fato de Dom Henrique não deixar nenhum herdeiro, quem vai assumir o trono português vai ser o rei Filipe II, que era rei da Espanha, tá certo? E vai assumir a coroa, tanto a coroa espanhola como também a coroa portuguesa. Mas vamos entender isso bem melhor agora. O rei de Portugal, Dom Sebastião, ele vai desaparecer numa batalha lá em Marrocos contra os mouros em 1578. Simplesmente o seu corpo nessa batalha desapareceu. Então o rei não havia deixado nenhum herdeiro para sucedê-lo. E quem vai assumir vai ser o seu tio-avô, Dom Henrique, que era um cardeal, que, consequentemente, também não tinha filhos. E 2 anos depois que ele assume o trono português, Dom Henrique, ele não tendo filhos, não tendo herdeiros, esse trono vai ficar vago. E aí começa a crise de sucessão do trono português. Então, após a morte de Dom Henrique, vai surgir aí 3 pretendentes que vão se dizer sucessores de Dom Sebastião. E aí começa a existir a luta pela posse do trono português. E aí, Dom Henrique, não deixando esse herdeiro, gerando toda essa confusão, o rei da Espanha, Filipe II, também vai reivindicar o trono português, dizendo-se também ser parente de Dom Sebastião, tá certo? E Dom Henrique deixa essa situação montada, sem querer, lógico, um cardeal não podia casar, e aí Filipe II, reivindicando o trono de Portugal, e na medida que ele faz essa reivindicação também do trono, entra na luta, e Filipe II, que era rei da Espanha, recebe também o apoio da nobreza portuguesa. E depois dele invadir Portugal e vencer os pequenos conflitos ali existentes, de alguns grupos que reivindicavam também o trono de Portugal, o rei Filipe II foi coroado como rei de Portugal. E durante o seu reinado, Filipe II manteve os portugueses nos cargos selecionados à administração de Portugal, como também as colônias portuguesas, no caso, o Brasil também. E isso foi a forma que ele encontrou para que não houvesse rebeliões. Então os portugueses se mantiveram na administração e também sobre o controle também das colônias. Além disso, foi decretada também pelos espanhóis a divisão do Brasil. O Brasil ele foi dividido em 2 partes, a chamada Estado do Maranhão, que agrupava o Maranhão, o Ceará e o Pará,
e cuja capital ficou a cidade de São Luís, e a outra chamada de Estado do Brasil, que permanecia com a capital sendo Salvador. Essa divisão foi estabelecida pelos espanhóis a partir de 1621. Uma forma da coroa espanhola poder, de certa forma, administrar isso. Então, quando Dom Filipe II, rei da Espanha, assume o trono português também, ele vai governar os dois países simultaneamente. Então, aí isso é chamado de União Ibérica, tá certo? Através desse gráfico aqui, a gente consegue entender de forma didática, bem resumida, o que foi a União Ibérica. Então, foi a união das coroas portuguesa e espanhola, sob o comando de Filipe II, que vai de 1580 a 1640. É importante que vocês sempre lembrem disso, que a União Ibérica ela vai de 1580 a 1640. Então, durante esse período, Portugal e todas as suas colônias ficaram sobre o domínio espanhol. Por isso que é chamado de União Ibérica, tá certo? A causa dessa união foi a questão da dinastia provocada pela morte prematura de Dom Sebastião, o fato de não deixar um sucessor. Dom Sebastião morre em 1578, quem assume o trono vai ser o seu tio-avô, o cardeal da Igreja Católica, Dom Henrique, que 2 anos depois, em 1580, morre e não deixa nenhum sucessor. Então, quem vai assumir o poder do trono português vai ser Filipe II, rei da Espanha, que era neto de Dom Emanuel. E aí você vai ter a chamada União Ibérica. Então esse esquema de resumo aqui faz com que a gente possa entender o que foi de fato a União Ibérica. E qualquer questão que venha cair do Enem sobre isso, a gente resolve aí tranquilamente, tá certo? Outro fator importante que precisamos destacar aí é que a Holanda ela foi uma antiga colônia espanhola. E nesse período a Holanda estava em guerra com a Espanha, lutando por sua independência. Tá certo? E uma das consequências diretas da União Ibérica foi a invasão dos holandeses aqui no Nordeste. Porque como os espanhóis estavam em guerra com os holandeses, lógico que a Holanda é inimiga dos espanhóis. Então, com a União Ibérica, a coroa espanhola vai expulsar aqui do Brasil os holandeses. Porque antes disso, o rei de Portugal, Dom Sebastião, havia permitido que os holandeses participassem aqui do lucrativo comércio do açúcar, não é? Refinando o açúcar, transportando o nosso açúcar e comercializando o nosso açúcar na Europa. Então os holandeses participavam desse lucrativo comércio. Com a União Ibérica, os holandeses são expulsos. E é lógico que eles não vão gostar disso, porque eles participavam do lucrativo comércio do açúcar. Participando do lucrativo comércio do açúcar, eles não vão ficar satisfeitos sendo expulsos. E aí os holandeses resolvem invadir o Brasil para poder participar aí novamente do lucrativo comércio. Então os holandeses atacam outras colônias portuguesas na África, tá certo? As colônias que estavam ali nas feitorias africanas em 1595, já para gerar uma estabilidade, uma crise, tá certo? E em 1624, os holandeses invadem pela primeira vez a região Nordeste, invadem o Brasil. Eles vão invadir o Brasil pela primeira vez em 1624 a 1625, por um ano, que vai ser a capitania de Salvador, né? E aí passa um ano, e esse fato de passar um ano é porque
os senhores de engenhos, juntamente com a igreja vai gerar um movimento para expulsar os holandeses, porque os holandeses eram protestantes. E a igreja local de Salvador, os bispos ali de Salvador, vai levar um dilema de que vai dizer o seguinte, que não vai se permitir que o Brasil seja, ou a capitania de Salvador, seja colonizada por protestantes. E aí a igreja cria um movimento, juntamente com os senhores de engenhos, que vão se unir, senhores de engenhos, comerciantes, homens livres, escravos e índios, para expulsar os holandeses. Então, em 1625, os holandeses são expulsos da capitania de Salvador. Tá certo? Em contrapartida, para dinamizar esse comércio do açúcar e a comercialização na Europa, os holandeses vão criar a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais. Tá certo? Que era uma estrutura de comércio organizada pela nobreza holandesa, pela burguesia holandesa, para participar dos lucros do açúcar. Tá? Aí, pouco depois, os holandeses invadem mais uma vez a região Nordeste. Dessa vez, a capitania de Pernambuco, em 1630. E conquistaram parte do litoral nordestino brasileiro. A presença holandesa na região aqui do Nordeste vai durar 24 anos. E teve Maurício de Nassau à frente da administração holandesa. Maurício de Nassau vai dinamizar esta administração, vai fazer com que a cidade de Recife torne-se o centro dessa conquista holandesa, vai trazer cientistas, artistas, para desenvolver esta região e, consequentemente, também arquitetos para embelezar a cidade do Recife. Não é à toa que a cidade do Recife vai ser chamada de Nova Holanda, tá certo? E Maurício de Nassau passa a ser um grande administrador. Ele vai emprestar dinheiro aos senhores de engenhos, ele vai restaurar os engenhos, porque o objetivo de Maurício de Nassau e também da burguesia holandesa era o lucrativo comércio do açúcar. E outra coisa interessante, pelo fato dos holandeses serem protestantes, eles vão criar também a chamada livre religiosidade. A prática da religião vai ser livre, porque não importa se você é católico ou se você é protestante. O importante é que você produza cana-de-açúcar, que estabeleça a riqueza colonial. E isso vai interessar por demais aos brasileiros, no caso, os senhores de engenhos, tá certo? Essa liberdade religiosa que vai ser dado por Maurício de Nassau. E o término da União Ibérica, tá certo? Vai se dar em 1640. Mas mesmo assim, quando o Brasil volta para o domínio português, os holandeses continuam aqui dominando a região Nordeste. Eles só serão expulsos da região Nordeste pelos brasileiros e pelos portugueses em 1654. Tá certo? Uma coisa importante que a gente tem que saber em mente o que fazia com que os portugueses cederam essa parte do lucro também para os holandeses. É interessante aí você perceber o seguinte, que os portugueses não tinham aquela preocupação de investir diretamente no desenvolvimento colonial. Então, eles fazem com que os holandeses participem, e participando, os holandeses irão refinar o açúcar, transportar o açúcar para a Europa e comercializar o nosso açúcar da Europa. Com isso, os holandeses participavam do lucro. Tá certo? Quando eles são expulsos do Brasil, ficam insatisfeitos,
porque eles saíram desse comércio lucrativo do açúcar. Por isso que vão invadir o Brasil em 1624 a 1625, que vão ser expulsos, e em 1630 invadem a região Nordeste, via Pernambuco, e depois vão conquistar todo o litoral nordestino, se estabelecendo aqui por 24 anos, só sendo expulso em 1654. Tá certo? Então Maurício Nassau tem essa importância no processo administrativo, porque vai fazer com que os senhores de engenho produzam açúcar, gerem a riqueza, ele vai investir, ele vai cobrar juros baixos, terá um incentivo de empréstimos os senhores de engenhos, serão restaurados os engenhos, porque, mais uma vez, o que interessava para a burguesia holandesa era o lucrativo comércio do açúcar. Quando Maurício de Nassau sai e vem outro holandês administrar, isso vai gerar, de certa forma, um certo conflito, porque esse outro holandês ele vai querer aumentar os impostos, os juros, e vai fazer uma certa reivindicação maior do processo da produção, o que vai gerar, por parte dos senhores de engenho, uma insatisfação muito grande, o que vai gerar a expulsão dos holandeses em 1654. Tá certo? Essa foi a nossa aula de hoje sobre a invasão dos holandeses.